Só da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos puderam sentir a presença do Senhor aqui nessa noite? Já podia ir embora? Ou ainda quer mais? Que maravilha. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, adorar a Ele e poder partilhar com os irmãos uma palavra que falou muito comigo e eu sei que vai falar com cada um dos irmãos também. Nós estaremos continuando as séries sobre prioridades e eu sei que essa série ela tem falado com todos, assim como tem falado comigo. Nós, na última semana, ouvimos o pastor falando sobre o bom samaritano, ele já falou sobre Marta e Maria, e hoje nós temos um personagem também extraordinário, que eu quero fazer o convite a você para prestar bastante atenção nesse homem de Deus, porque é ele que tem muito a ensinar sobre prioridade para cada um de nós. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu tomei a liberdade de pegar alguns modelos de campanha, modelos modernos de campanha. Eu fiquei pensando assim, como nossa vida sobre prioridade, como nós direcionamos a nossa vida com nossas prioridades, como nós podemos provar isso através de alguma campanha ou algum movimento assim novo na igreja. E eu pensei em algumas aqui, eu vou citar 4 modelos aqui, simples campanha, só para os irmãos imaginar se daria certo. Vamos lá. A primeira, para a gente começar mais fácil, é a gente ficar uma semana, a pessoa pode tirar umas férias aí, em vez de viajar para Caldas ou para a praia, pode ficar uma semana fazendo evangelismo no presídio. Será como que seria? Né? Eu nunca fui. Eu conheço algumas pessoas que vão, tem obras sociais ali, mas como seria abrir mão de umas férias aí? Às vezes a pessoa está 2 anos, 3 anos sem tirar, e aí as férias vai ser lá no presídio, fazendo evangelismo. Algumas pessoas que não se identificaram, ela pode trocar para ficar mais fácil. Em vez de ser no presídio, pode ser em hospital. Uma semana visitando, orando com o enfermo, orando para a cura, visitando UTIs. O que os irmãos acham? Tranquilo também. Aqueles que têm dificuldade, né, igual a missão, tem uns que vão e fazem, outros financiam. Aqueles que já têm dificuldade com essas obras sociais poderiam fazer diferente. Doar, por exemplo, de 30%, 40%, 50% do salário para ação social desenvolvida pela igreja. Às vezes o valor, a pessoa tem mais condição, pode doar mais também. Né? Vai do coração de cada um. Ou manter uma família carente por 1 mês. Não, eu vou financiar aqui, levar cesta básica, eu vou cuidar, vou adotar uma família carente durante 1 mês. E por aí vai. Os irmãos dessa altura devem estar pensando assim, o homem ficou doido. Né? Como assim? Como que eu vou fazer isso, André? Impossível. E é nessa linhagem aí que eu comecei a pensar a respeito desse homem extraordinário que chama Moisés. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. É lógico que isso foi só uma brincadeira para a gente refletir, mas nós estamos falando sobre prioridades e eu quero aqui explanar a respeito da vida de Moisés e das loucuras que ele fez aos olhos humanos. Queria que os irmãos abrissem aí em Hebreus 11, versículo 24 ao 26. Vou pedir para os meninos lá ir me ajudando, que eu vou trazer um pouco de Bíblia aqui para a gente estudar sobre Moisés. Hebreus 11, capítulo 24 ao 26. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Queria que você fechasse seus olhos, eu vou fazer mais uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essa mensagem. Eu te agradeço porque um dia o Senhor chamou a Moisés. E mesmo tantos anos atrás, a história de Moisés ela é viva ainda, ela fala conosco e ela é exemplar. Ela nos ensina a trilhar e a caminhar e a projetar os nossos passos. Eu peço, meu Pai, que nessa noite nós possamos ser edificados por essa história. Nós possamos ser ensinados através dessa história e que essa história, meu Deus, gere transformação em nosso viver, gere mudança em nosso olhar, gere mudança em nossos propósitos, gere mudança em nossos princípios, Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa para gerar transformação. Assim eu clamo e peço a Ti em nome de Jesus. Meus irmãos, prioridade norteia as nossas escolhas. Prioridade, ele vai estar lá na balança, no momento em que eu for decidir acerca de algo, ela vai me nortear, ela é meu entendimento moral, aquilo que eu carrego de valor, de crença. E essas prioridades vão direcionar as minhas escolhas, que por sua vez, direcionam o meu caminho. As escolhas são como um leme de um navio que recebe o vento. E é esse vento que vai mostrar para onde esse barco vai. Ou seja, a minha e a sua escolha, que é fundamentada por nossas prioridades, vão mostrar para onde eu estou indo, para onde você está indo. A Bíblia é clara em mencionar a respeito de dois caminhos. E não existe um terceiro ou um caminho intermediário, ou não existe como caminhar um pouco em um, volta para outro, vai no outro. Não. Nós temos que tomar a decisão de como caminhar. Nós temos que ter em nossa mente a clareza a respeito de responder ao Senhor ou sim ou não. E chegou um momento na vida de Moisés, eu vou ser breve, não posso contar a história dele inteira, mas chegou um momento na vida de Moisés que ele teve que dizer sim ou não. Teve um momento na vida de Moisés em que ele devia responder à sociedade, aqueles que rodeavam a ele, as pessoas que esperaram, aqueles parentes dele, ou aquele pessoal em que ele vivia no reinado do Egito. Ele teve que responder como seria o seu caminhar. Esse texto aqui diz que Moisés já grande, o tempo exato são 40 anos. Moisés, então, com 40 anos, ele tinha em sua mão a escolha de viver como uma vida de mordomia, como um príncipe no Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó. E ele viveu naquele meio ali com regalias. Ele viveu naquele meio do Egito, usufruindo dos benefícios como pessoas de alto nível, de alto padrão, apesar de ser hebreu. E, de certa forma, nem vivo não era para estar, porque todos conhecem bem a história de Moisés, sabendo que no início ali, Faraó estava querendo exterminar o nascimento de bebês do sexo masculino, para que não se propagasse a nação hebreia, para que aquele povo não aumentasse como eles estavam aumentando, porque Faraó temia uma ameaça, porque era um povo forte e poderoso. Então ele queria cessar aquele nascimento ali, mas Moisés, por ordem do Senhor, foi mantido vivo e foi criado ali naquela sociedade. E a primeira lição que nós temos com a vida de Moisés, ela não fala sobre a prioridade exatamente dele, mas de sua mãe que o criou.
A primeira lição que nós temos com Moisés é que os ensinamentos para os nossos filhos definirão as nossas prioridades, as prioridades deles. Os ensinamentos que nós guardamos e deixamos para os nossos filhos definirão as prioridades deles. Sabe por quê? Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés, bebê, era para estar morto, foi resgatado pela filha de Faraó e foi devolvido à mãe para que ela amamentasse e cuidasse dele. O período de criação ali, naquela época, de amamentação, era de 3 a 5 anos. Então, Moisés viveu ali com a sua mãe, com a sua família. E durante esse período foi enraizado prioridades que duraram por toda a sua vida. Durante o período inicial de 3 a 5 anos, foram definidos critérios na mente de Moisés que duraram por toda a sua vida. Às vezes nós olhamos, eu tenho 2 crianças, uma de 1 ano, outra de 3, e pensamos, é muito pequeno, ainda não entende. Mas eu quero te dizer, você pai e mãe, ou você já avô, que tem a possibilidade de influenciar netos, eu quero te dizer que aquilo que você ensinar para os seus filhos, aquilo que as crianças estão aprendendo nessa idade inicial aí, elas definirão, elas serão leme desse barco e definirão o caminho que eles irão trilhar. Isso a própria Bíblia diz. Para ensinarmos as crianças no caminho que devem andar, e quanto mais tarde, elas não se desviarão. Então, o primeiro ensinamento é, como eu, como pai, ou você como pai, como mãe, como avô, avó, tio e tia, como você tem criado e ensinado e demonstrado aos seus filhos e às crianças quais são as verdadeiras prioridades. Existe um pregador que um dia ele me falou algo e eu fiquei refletindo. Eu lembro na infância que às vezes eu dormia na casa de uma tia e quando chegava o domingo cedo ela falava, não, os meninos estão lá, tadinho, tudo dormindo. Brincou sábado até tarde, não deixava os meninos dormindo. Ou chegava cedo e falava assim, e aí, você vai querer ir para a escola dominical? Só porque na segunda-feira, quando tinha aula cedo, não havia pergunta. Na segunda, na terça, na quarta, quinta e sexta, onde tinha as aulas, não tinha pergunta, e aí, meu filho? Você vai querer ir para a aula hoje? Como que você está? Amanheceu bem? Tudo tranquilo? Está descansado? Ou será que tem algum pai que faz assim? Eu creio que, no meu caso, minha mãe me perguntasse, você quer ir para a aula? Não tinha estudado nada. Se ela tivesse me dado a opção, eu não tinha estudado nada. Mas nós fazemos isso, às vezes, com relação à igreja. E qual a prioridade que eu tenho ensinado? Eu tenho ensinado que a caminhada e a jornada cristã, ela é uma jornada opcional, é secundária. Mas o meu caminhar e a minha jornada secular, a minha formação, a minha vida neste mundo, ela é prioritária. Quais os valores nós temos passado para os nossos filhos? Esses valores definirão as prioridades dele. É aí que já começa a história. Uma segunda lição que nós vemos em Moisés, fala até um pouco acerca da última ministração que nós tivemos. Moisés, chegou um momento, ele falou assim que ardeu o coração dele e a Bíblia diz que ele desejou ver seus irmãos. Ele desejou ver seus irmãos. Olha só, Moisés vivia uma vida de luxo. Moisés estava ali desfrutando dos prazeres que ele tinha. Moisés estava ali em abundância, uma vida plena. Mas chegou um momento que ele disse, espera aí, os meus irmãos, os meus familiares, o meu povo tem padecido, tem estado em uma situação de escravidão. Como eu vou viver essa vida abundante aqui, lembrando do meu povo que padece como escravos e servos? O meu povo que está subjugado e vivendo nas trevas da escravidão e da servidão do povo do Império Egípcio.
Será que nós temos atentado? Isso demonstra prioridade, assim como o pastor falou sobre o bom samaritano. Às vezes as pessoas do mundo se compadecem do próximo. E aqui nós vemos Moisés olhando, mesmo tendo uma situação de privilégio, ele estava olhando, atento e lembrando diariamente: eu estou vivendo na abundância, mas os meus irmãos estão padecendo. Será que nós temos estado atentos às dores? Será que nós temos estado atentos? No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11, diz: sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Ei, Moisés, mesmo vivendo luxo e tendo uma vida ali de satisfação e de tranquilidade, ele estava preocupado com as dores e aflições que aquele povo estava sofrendo. Será que nós temos olhado aos nossos irmãos e pensado: ei, será como está a vida financeira daquele irmão? Será que eu posso ajudar? Ou aquele irmão que tem passado uma vida de dificuldade por problemas de saúde ou problemas familiares, como tem sido o nosso coração a respeito da dor alheia? Como tem sido as nossas prioridades? Será que olhamos para nós mesmos e os nossos prazeres, ou temos um olhar altruísta que olha para os problemas dos nossos irmãos? Será que nós, como igreja, que já recebemos e desfrutamos do prazer de adorar um Deus vivo e poderoso, estamos preocupados com aqueles que estão dormindo em trevas, com aqueles que caminham para o inferno, com aqueles que estão caminhando a passos largos, vivendo escravizados pelo diabo? Será que nós pensamos ou preocupamos em abrir mão de um tempo, ou abrir mão de um dinheiro, ou abrir mão de algo da nossa vida, para olhar as prioridades de outras pessoas? Isso revela o nosso barco, meu irmão. Isso revela para onde nós temos caminhado. Isso revela para onde nós vamos caminhar. Nós temos também uma terceira lição. Moisés, ele abriu mão da sua carreira. Moisés abriu mão da sua carreira. Queria que projetasse o texto de Atos 7, 22. Bruno. Atos 7, 22. Aqui fala sobre os ensinamentos que Moisés recebeu ali no Egito. Diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés estava ali, vivendo junto com a alta sociedade do Egito, e ele estudou ou teve professores de melhor qualidade possível. Ele teve possibilidade de desenvolvimento, tanto que a palavra diz que ele já era poderoso em palavras e obras. Isso me faz entender acerca de carreira. Às vezes nós pensamos: eu tenho que aperfeiçoar o meu estudo. Às vezes eu tenho que aperfeiçoar no meu emprego, ou fazer algo para evoluir, abrir mais uma empresa, ou projetar algo a mais. Às vezes eu tenho que expandir os meus negócios. Está na hora de aumentar, tem poucas casas de aluguel, agora está na hora de comprar mais. Moisés, ele vivia em plenitude ali. Mas chegou um momento que ele decidiu abrir mão, meu irmão. Moisés chegou um momento que ele decidiu falar: não, eu não quero viver e desenvolver isso. Eu não quero continuar dessa forma. Não dá para continuar dessa forma, vendo meus irmãos padecendo. Eu fico imaginando o rico mencionado nas Escrituras, que chegou e estava planejando aumentar os seus galpões, aumentar as suas tendas e crescer e ampliar e ampliar e ampliar. Moisés
ele abriu mão da sua própria carreira. Ele abriu mão da sua história e das suas capacidades. Ele abriu mão dos conhecimentos e do poder que ele tinha ali para poder sofrer e ser maltratado. Ser maltratado. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado. Quem de nós está disposto a ser maltratado em prol do Evangelho do Senhor? Quem de nós está disposto a ser maltratado em prol do nosso próximo? Qual é a nossa prioridade? E enquanto eu meditava sobre isso, eu pensava, essa palavra ela parece muito ilusória, idealista, algo teórico, vamos dizer assim. O certo é isso, mas todo mundo vive diferente. E aí eu comecei a meditar e me veio a palavra em Isaías 61, 1 e 2. Eu queria ler com os irmãos. Por que Moisés abriu mão? Porque Moisés abriu mão da sua jornada e da sua vida, da sua capacidade, do seu poder, para estar ali sendo subjugado e maltratado. Porque nós temos que abrir mão da nossa história, ou das nossas sonhos, dos nossos desejos ambiciosos. Porque nós temos que abrir mão daquilo que nós almejamos, aquela segunda casa, terceira casa, ou aquele olhar, não, eu preciso de um carro mais caro, melhor ainda, de 2, de 3, de 4. Não, eu preciso de mais empresas, de mais dinheiro, de mais recurso. Não, eu preciso de mais poder, mais influência, mais capacidade. Por que nós temos que abrir mão disso? E a resposta do Senhor é: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ei, meu irmão, o Senhor não te chamou para acumular riquezas nessa terra. O Senhor não te chamou para parar no tempo, para parar na sua jornada, para parar o seu barco e falar, não, eu preciso aqui de melhorar e ampliar os terrenos nessa terra. Não, o Senhor te chamou para levar liberdade àqueles que estão aprisionados, para levar liberdade àqueles que padecem nas trevas. O Senhor te chamou para levar consolo àqueles que estão entristecidos e morrendo, subjugados pelo diabo. O Senhor nos chamou para atentarmos para aqueles que padecem nas trevas, meu irmão, e não estamos adormecidos na luz. Tem uma canção que fala sobre isso e eu nunca esqueci. Adormecido na luz é aquela ideia daquela pessoa que desenvolve a sua fé e continua desenvolvendo a sua fé, mas ela é uma fé que não transcende, que não alcança o outro. É uma fé para si mesmo, para a própria salvação e só. O Senhor não nos chamou para caminhar, para direcionar os nossos passos para uma vida terrena. Não, o Senhor nos chamou para projetar e levar vidas para a eternidade. O Senhor chamou a mim e a você para ter uma fé tão sobrenatural como a fé de Moisés, ao ponto de se compadecer e abrir mão de regalias, abrir mão de prazeres e direcionar prioridades para que vidas fossem libertas. Hoje é o dia de nós decidirmos se nós queremos viver com os prazeres na mesa do rei do Egito, ou se nós queremos viver e ser maltratados se for necessário, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não há como servir a dois senhores.
Não há forma de servir a dois senhores. Jesus já dizia que nós temos que escolher se nós queremos adorar as riquezas deste mundo ou se nós queremos adorar ao Senhor projetando para uma vida eterna. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Olha só. Às vezes nós somos imediatistas e queremos resultados rápidos. Aqueles que vivem em pecado são pessoas que cultuam o prazer próprio, são hedonistas. Pessoas que buscam o prazer a qualquer custo e se estiver ruim aqui, eu mudo para lá. Se precisar de outro casamento, eu caso de novo. Se precisar de mais filho ou menos filho, eu dou um jeito. E vão resolvendo suas coisas e vão esquecendo princípios para buscar o prazer a todo custo. Não consegue visualizar e contemplar à frente. Não consegue esperar o tempo do Senhor, que projeta para uma vinda e para uma alegria vindoura, para um momento que haverá um descanso prometido pelo Senhor que está na eternidade. Nosso descanso está na eternidade. E nós vivemos para glorificar e para caminhar e para conduzir vidas, para resgatar e ajudar e consolar os próximos que estão perdidos. E aí eu me pergunto, como que Moisés fez isso? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Às vezes nós pensamos, não, vamos ser mais equilibrado aí. Às vezes Moisés continuava lá, tinha o poder dele, mas tentava influenciar os reis para deixar o povo mais tranquilo. Mas não ia abrir mão da sua vida ali, sua vida tranquila ali, né? Não dá. Eu vou tirar um tempo aqui que me sobra para poder, ou um dinheiro que está sobrando aqui, aí vai para a oferta, vai para a construção, ou vai para aquele que está precisando. A necessidade de integridade, meus irmãos. O Senhor espera de nós uma igreja íntegra, uma igreja que está disposta a ofertar a sua vida em prol do reino de Deus. Jesus, ele foi claro, ele morreu na cruz e falou, ei, se você quer seguir a mim, carrega a sua cruz, renuncie a si mesmo. Por quê? Porque é renunciando a nós mesmos que vidas são alcançadas. Não é porque o Senhor queria torturar a nós, que queria que nós tivéssemos uma vida miserável, não. Mas é porque quando nós renunciamos a nós mesmos, nós apontamos para um Deus eterno. Quando nós renunciamos aos prazeres dessa terra, nós estamos declarando às nações e aos povos, existe um reino vindouro, a minha vida não é nessa terra, não, eu não quero viver e desfrutar dos prazeres daqui, porque existe um tempo ali que está logo chegando, e é lá que eu quero desfrutar de uma vida aos pés do Senhor, uma vida eterna. O que motivou Moisés foi o olhar que ele tinha. Moisés foi motivado pelo olhar. O versículo 26 de Hebreus 11 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés contemplava a recompensa. Moisés contemplava a recompensa. A palavra no grego aqui, que representa ter em vista, é a palavra apoblepo, que vem da raiz apo, longe de, e blepo, ver. E a aplicação é desviar os olhos de tudo a fim de olhar atentamente para um objetivo. Ei, Moisés, ele disse, não, eu não quero me contaminar. Eu não quero me contaminar com isso que eu tenho visto. Porque no Egito as festas eram promíscuas. As festas ali eram de muita idolatria. Era um povo que caminhava e tinha uma vida diferente daquilo que ele aprendeu quando criança.
E então ele desviou o olhar, eu não vou olhar para isso que eu tenho visto, porque eu sei que ali à frente há uma recompensa eterna. Ele apontou como um cavalo que tampa, os olhos, para direcionar até o objetivo. Às vezes nós temos caminhado neste mundo, meus irmãos, olhando como uma vitrine. Nossa, mas uma casa assim, mas um bem assim? Ou flertando com o pecado, ou às vezes passando os pés um pouco tendenciosos para as coisas do mundo. Mas Moisés, ele não aceitou negociar, ele não negociou os seus princípios, porque ele visualizava a recompensa. Eu quero te dizer que só é possível caminhar e ter a prioridade no Senhor quando nós estamos contemplando a nossa recompensa celestial. Há um reino eterno preparado para aqueles que estão atentos, com os olhos atentos, não contaminados com este mundo. Meus irmãos, eu fico imaginando o diabo oferecendo a todo momento regalias, oportunidades. E muitos crentes têm negociado, têm estado com as portas abertas para prazeres deste mundo. Mas o Senhor requer de nós pessoas que contemplam e visualizam a Ele na eternidade. Meus irmãos, quantas vezes nós temos olhado para o mundo e achamos que nossas alegrias, nossos prazeres estão aqui. Quantas vezes nós estamos aflitos por dores deste mundo. A palavra diz que miseráveis são aqueles que esperam em Cristo somente nessa terra, nessa vida terrena. Miseráveis são aqueles que ficam achando que a fé é para uma manutenção aqui. Eu tenho a fé para Deus me dar a cura. Não, eu tenho a fé para Deus mudar essa circunstância familiar. Não, eu tenho a fé para Deus melhorar e prosperar os meus caminhos. A resposta que o Senhor diz é: miseráveis são aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida terrena. Por quê? Porque o Senhor tem algo grandioso para mim e para você. O Senhor chamou uma nação separada que olha para a eternidade, que mesmo passando as aflições e as dificuldades, não deixam de acreditar em um momento futuro, não deixam de acreditar que há um reino em que nós viveremos abundantemente ao lado do nosso Rei. Há um tempo preparado para a igreja que olha e contempla. E aí eu fico me perguntando, será que nós temos contemplado essa recompensa, essa vida celestial? Às vezes eu fico imaginando os pais com os filhos pequenos, às vezes imaginam, não, meus filhos vão crescer, fico imaginando, sonhando com os filhos como médicos, engenheiros, advogados, pessoas bem-sucedidas, ou projetamos casas, ou projetamos uma vida melhor, ou projetamos vários sonhos terrenos. Mas quantos de nós temos visualizado e contemplado uma vida ao lado do Senhor na eternidade? Quantas vezes nós nos perdemos parados, projetando como será, Senhor, viver a eternidade ao teu lado? Como será viver no céu? Será que nós paramos para sonhar com isso? Será que isso é uma realidade em nossa vida? Qual a sua prioridade? Os seus sonhos revelam suas prioridades. Os seus sonhos revelam prioridades e serão chave para suas escolhas. Eu tenho algumas perguntas aqui já para encerrar. Quais suas prioridades? Suas prioridades são mundanas ou celestiais? Como são as suas leituras, os seus entretenimentos? São aqueles que te afastam de Deus? Ou não? As suas leituras, seus entretenimentos te aproximam de Deus? Quais suas prioridades? Você é o tipo de pessoa que sonha e projeta só
para a sua vida própria, ou para o seu prazer próprio, ou você é uma pessoa que tem se preocupado com aqueles que padecem ao seu redor, tem se preocupado com aqueles que estão doentes, está se preocupando em orar pelos seus próximos, ou ganhar vidas para Cristo? Quais têm sido as suas prioridades? Desfrutar dos prazeres que este mundo te oferece? Ou viver uma vida que glorifica o nome do Senhor? Quais as suas prioridades? Uma fé interesseira, aquela que quando você está triste, não, hoje é o dia de ir para a igreja. Vou orar, alguém vai chegar lá e vai falar comigo, eu vou sair abençoado. Ou uma fé transcendental, aquela fé que nos move a ajudar o nosso próximo, aquela fé que nos move a olhar para o nosso próximo, renunciar a nós mesmos e viver para ajudar e para levar e para pregar boas novas e levar consolo. Qual as suas prioridades? Aquelas que contemplam conquistas terrenas, que sonham com o futuro daqui nessa terra. Ou você tem contemplado conquistas celestiais? Eu quero te pedir para ficar em pé, e nós vamos concluir. Há uma forma simples de entender o que motivou e direcionou Moisés. Está no começo do texto. 11:24 diz: pela fé. Moisés só conseguia contemplar um futuro pela fé. Moisés só aceitou ser maltratado pela fé. Moisés disse não a este mundo pela fé. Moisés olhou para os seus irmãos e se dispôs a ser o libertador deles pela fé. Moisés tinha uma fé inabalável. Moisés tinha uma fé firme, consolidada, que foi gerada desde suas raízes. Moisés, ele tinha uma fé que nada deste mundo o impedia de olhar para aquele alvo. E se você deseja ter uma vida em que as suas prioridades apontam para o Senhor, é necessário desenvolver fé. Hoje você está desenvolvendo fé. Você deslocou da sua casa para ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E você pode desenvolver e aplicar, mas não só na teoria. É o momento de desenvolver e praticar a fé. Praticar a fé é mudar prioridades, é mudar escolhas, é falar, eu não vou ficar mais perdendo o meu tempo como eu tenho perdido. Eu tenho visto familiares, eu tenho visto vizinhos, eu tenho visto pessoas que têm caminhado para o inferno e eu não posso me conformar com essa situação. É momento de agir. Qual será o compromisso que você vai fazer com o Senhor essa noite? Para provar ao Senhor a sua prioridade. O Senhor está chamando uma igreja comprometida, uma igreja que está decidida, resolvida e que alcançou maturidade para dizer, não vale a pena, eu não vou ser um miserável que fica esperando do Senhor aqui. Se houver luta, se houver dificuldade, eu vou fazer como Cristo, que se for necessária a morte, eu morrerei em prol do Evangelho, eu morrerei para levar o Evangelho, para glorificar o nome do Senhor.